Você quer argumento? Oi? Você argumenta? Ah, não, vai começar. Então, Não. agora é questão de honra. Agora vai começar. Alô, minha gente. Sejam bem-vindos ao Café com Bioquímica. Eu me chamo Eric. Olá, meu nome é Marcos. E eu sou a Priscila. Então, minha gente, vamos estar começando o primeiro podcast de Café com Bioquímica. Espero que... Pois é, né? A gente espera que o projeto continue. né? Que passe de 100 downloads, né? Pois é. E o primeiro tema agora que a gente vai falar é sobre ressaca, né? Antes de tudo, a gente só queria ressaltar que este podcast, em momento algum, a gente está incentivando o consumo de bebidas alcoólicas, né? Por favor, se você tiver acima de 18 anos, beba com moderação, pense no coleguinha. E o seu direito acaba quando começa o do amiguinho, beleza? Exatamente, meus caras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o álcool, né? Explicar o que é o álcool, porque muita gente não sabe de onde vem, o que acontece no organismo, sei lá. Começar com o consumo do álcool agora. Meu amigo Marcos. Vamos lá, Marcos. Maria locutores. Tá aquele pau, Marcos. Para. A gente vai continuar mesmo? A gente parece um locutor, vocês parecem locutores. Eu tô falando aqui. Meu amigo Marcos. É gravado, né, gente? Tudo bem. Alguns dados aqui dizem que no mundo, indivíduos com acima de 15 anos, média. Ai, caralho, eu confundi pra cacete. Não, você corta! Ele fala. Ai, eu já buguei pra eu pegar dados. Eu não consigo pegar dados instantâneos. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, da OMS, divulgada em 2014, mostrou que indivíduos com acima de 15 anos, eles consumem, em média, por dia, 6,2 litros de álcool em 2010. Que isso dá mais ou menos 13,5 gramas por dia. O que tem é beber bom. E essa é que eles tomam como média mundial, né? E a gente toma aqui no Brasil, foi uma pesquisa também realizada no Brasil, tomou que a gente, no mesmo estudo, mostrou que a gente toma 8,7 litros por pessoa, que é bem mais superior aos 6,2 do consumo mundial, né? Sim, isso é um dado tanto alarmante, né? Porque 15 anos é adolescente, não chegou nem chegou na idade ainda de consumo de álcool, compra do álcool, no caso, os 18 anos de idade. Isso é complicado, velho. Sim. E também sobre homens e mulheres, dando uma divisãozinha aqui, que mostra que homens consumem em média 13,6 litros por ano e as mulheres 4,2 litros. Acho que esse estudo tá bem estranho, né? 6,2 litros de álcool dos Meio, acho que não. Não sei. Mas então, muitas pessoas não sabem que essas bebidas alcoólicas geralmente são bebidas fermentadas, geralmente vem de... como fala? Cevada. Cevada. Cerveja vem da cevada. Cevada. Fermentação. Fermentação com micro-organismos, que são as leveduras. Leveduras, bactérias, agora tem cervejas ácidas, tem vários estilos aí para todos os gostos. Enfim. Muitas bebidas, vinhos, cervejas. Não bebam, não façam isso em casa. Bebam com moderação. Ou façam isso em casa e não façam na festa. Exatamente. Faça em casa, não contem para nós. Tá. E vale ressaltar o que é ressaca, né, velho? Porque, como nosso primeiro tema é ressaca, a gente tem que falar o que é ressaca. Eu poderia dizer que todos da bancada passaram por situações dessa, né? Menos eu. Mas acredito que eu, né? Que não, né? Não, então, eu já chorei depois de tomar um copo de vinho lembrando minha ex-namorada, mas acho que não conta. Isso chama-se tristeza. Tristeza. Sad boy. Sad boy, meu Deus. Tem que parar de escutar musiquinhas tristes. Incrível, né? Porque quando você tá triste, você começa a escutar mais músicas tristes e... Escuta Lana Del Rey, Evanescence, só vai piorando. Só vai piorando o tempo. Então, vale ressaltar que a ressaca em si, ela não foi compreendida totalmente por isso, ao menos por estudos, ela não foi compreendida totalmente. Então, não se sabe se seus efeitos ao certo são atribuídos diretamente ao álcool, ou se são efeitos posteriores ao consumo do álcool, ou se são ambos que estão interagindo, né? Então... Sim, no estudo que a gente viu aqui, geralmente dizem que a ressaca na verdade é um conjunto, né, de efeitos. Sim. Um conjunto de consequências desse consumo do álcool, entendeu? Quando esse consumo, ele feito em baixas quantidades, né,
ele tem as suas consequências, mas não essas Drásticas. diretamente drásticas, que vão te causar um prejuízo muito grande posteriormente. O indivíduo começa ali, ele primeiramente ele fica mais despojado, ele perde aquele bloqueio social, ele consegue interagir mais, ele tem mais capacidade de fala, Só mais... perder a inibição, né? Isso, ele perde aquela timidez que inibia a interação social, né, que ele tem geralmente. Durante o consumo de álcool. Um problema é quando acontece o abuso, né? Com o tempo ele vai piorando, no caso vai perdendo os reflexos, que por isso aí já acontecem as indicações de se beber não dirija, né? Sim. Por isso que o motorista não consegue mais ter os mesmos reflexos do que ele teria sóbrio, obviamente. E o problema é se eles costumam continuar. Daí as consequências posteriores vão atingindo um nível catastrófico, né? O pior é que tem muita gente que fala que depois que bebe, quem dirige melhor, né? Você Dirige melhor batendo no poste, né? Acerta melhor o poste, né? Tem uma mira melhor no poste. Não, mas isso é um problema sério, né? Porque o problema aí é quando o indivíduo coloca em risco a vida das outras pessoas, né? Sim, nesse momento já perde sua liberdade, né? Você está interferindo na liberdade das pessoas. Ninguém escolhe se acidentar de carro. Vou ali. Ninguém escolhe ser atropelado também, né? Então é realmente sério. É muito sério. Mas aí eu... Não sei. Então, o que é mais característico da ressaca, geralmente são sintomas, né? Todo mundo sabe. Mesmo quem não bebe sabe. É dor de cabeça, é vômito, é fraqueza. O que mais? Quem não bebe e vê um amiguinho passar ou já viu algum familiar, né? Sim. Geralmente a pessoa acorda lá com os olhos inchados, fica cansaço, fica irritada, fica com uma sede excessiva, né? Que uma das causas é a desidratação também. E fica às vezes sensível à claridade, com o produto também dessa dor de cabeça. Vira um vampiro praticamente. Praticamente um vampiro, não consegue sair da cama, fica lá no ambiente escuro, gótico. Mas acaba que são realmente as consequências de todo esse processo de abuso, né? De gestão excessiva do álcool, no caso. Sim. E também vale ressaltar, né, que tem a diferença entre o caso da ressaca e da abstinência, porque a ressaca ela vai durar um pouco de umas horas qualquer, 24 horas no máximo. E a abstinência ela pode perdurar por dias. E sem contar que tem alucinação e convulsão. Explique para nós, Marcos, os seus relatos. Olha, eu nunca tive alucinações. Acho que geralmente quando dizem alucinação e convulsão, pelo menos eu vi referente a outras drogas, geralmente quando a pessoa já está propícia a desenvolver esses sintomas, ela já propícia a ter alucinações e esses casos de epilepsia, convulsões na genética, na família, que seja. Mas os sintomas mais comuns lá, você estava falando sobre a ingestão do álcool? Um deles é a desidratação também, que causa muito essa ressaca aí no outro dia. Sim. Da questão da vasopressina. Sim. Antes mesmo, vale falar que existe a relação entre quanto que você bebe e quanto que você libera de água. Porque a desidratação vem do quê? Vem da liberação de fluido. Então, a média de quando você toma 4 drinks, ou seja, são cerca de 50 gramas de álcool por 250 ml de água, velho. E isso faz que você libere de cerca de 600 ml a 1 litro de água pelo seu organismo. Tudo isso através de urina, vômito, suor, até mesmo diarreia. Sim. Aí acaba que a quantidade de líquido que você libera, né, supera a quantidade de líquido que você ingere bebendo, no caso, bebida alcoólica, que seja. E ocorre, no caso, a desidratação. Por isso é importante, né, beber água quando você está, né, intercalar um pouco a bebida com água, né, deixar um intervalo maior para evitar o consumo excessivo. E posteriormente também na ressaca consumir água também. Beber água. Beber água e uma coisa assim, para evitar ressaca, é beber de estômago cheio, né, gente? Porque a principal via ali onde você vai absorver o álcool ela ocorre no próprio estômago, né? Antes de chegar ali no fígado, já está no seu sangue há muito tempo, e enquanto o fígado está lá tentando te livrar dessas substâncias tóxicas do álcool, o seu estômago, você está bebendo mais, seu estômago vai jogando isso para o sangue. E causa, né? Causa aquela desidratação.
Então, como o nosso foco é mais bioquímico, vamos dar uma explicaçãozinha básica do que acontece por essa desidratação, né? Então, quando a gente fala de álcool, a gente está deixando claro que é o etanol, porque existem outras formas de álcool, existem outros tipos de álcool. Então, quando o etanol está no seu organismo, ele vai estar inibindo a produção de um hormônio chamado vasopressina. Que essa vasopressina ela tem a função tanto diurética quanto de vasoconstrição. Ou seja, ela vai tanto estar auxiliando na produção de urina, mas de forma a inibir a produção, quanto como a contração dos vasos sanguíneos. Então, quando você está com baixa concentração de água, a sua glândula O bioquímico. do hipotálamo manda um sinal para a hipófise que vai estar fazendo essa produção desse hormônio, que é a vasopressina. E aí onde vai entrar o principal meio de absorção de água, que é nos rins. E essa vasopressina, ela atua direto nos rins, fazendo com que tenha a incorporação de uma glicoproteína, ou seja, uma proteína que tem um glicosídeo associado a ela, que é a aquaporina 2, que ela vai ser associada à membrana através da ativação de uma outra composto químico, que é a adenosina monofosfato cíclica, outra molécula química. Então, com essa ligação dos receptores B2, vai ter essa incorporação da aquaporina e onde vai estar tendo a reabsorção de água. Então, quando você não tem essa produção de vasopressina, você vai estar tendo uma menor quantidade de absorção de água pelos rins e vai ter mais urina liberada. Então, você está tendo muita perda de fluido. Sim, por isso você vai muito mais vezes no banheiro, né? Sim. Do que você vai normalmente. Enquanto você está lá na festa, curtindo, você vai ter que enfrentar aquela fila maravilhosa de 50 pessoas. Sim, sendo que metade delas estão passando mal. Dependendo do nível da pessoa, até o que não Se na pá, roupa, você né? está passando mal. Esse pá você urina na roupa. Urina na roupa, que é Às uma vezes- situação de ultrajante, de trágico. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Eu também não. Cheira a roupa, E as plantinhas, não. né? No momento, a plantinha só vômitos. Você só volta, Só triste. Só tristeza. Então, o que mais a gente pode complementar, né? É mesmo? Essa situação da desidratação, eu acho que já tá bem Da complementar. glicose, no caso, muitas pessoas, igual eu tinha falado, que é melhor comer antes de beber, e beber enquanto come, espaçadamente, para evitar a ressaca. Porque outra coisa que a gente tem é que a nossa principal fonte de energia é a glicose, né? E para isso o fígado tem que estar disponível para fornecer ela para os músculos e tudo mais, porque a gente vai estar lá na festa, vai estar, sei lá, muito eufórico, vai estar gastando muita glicose no caso. Se você só beber, esse fígado vai estar lá tentando tirar os compostos que te fazem mal do seu organismo e vai deixar de lado a glicose, né, que é muito, como que eu posso dizer? Fundamental para o organismo. Porque é né? processo energético, né? E se você continuar com esse processo, o que vai acontecer é quebra de ácido graxo, que vai ocasionar nos corpos cetônicos, né? Que é uma outra via de obtenção de energia que vai basicamente para o cérebro, né? Que é o principal que usa corpos cetônicos. E o que acontece é que essa energia ela é gasta muito rápido, ela é feita muito rápido, é gasta muito rápido. E se você continuar ali e não parar a hora nenhuma para comer, o que vai acontecer é que você vai dar um apagão, vai dar um PT gigante e vai parar no hospital em coma alcoólico, porque o que o seu cérebro faz, ele é muito inteligente, o cara é sensacional esse cérebro, ele vai parar suas funções, vai parar a sua euforia ali para ter os corpos cetônicos direcionados só para os seus órgãos de função vital mesmo. Sim. Então vale ressaltar também, né, que no fígado, tanto no fígado quanto no estômago, que é onde que tem as enzimas que vão estar, como que fala, gente? Quebrando as ligações do álcool, que é a álcool-desidrogenase, que é a ADH, onde ela vai estar convertendo esse etanol em acetaldeído, que também é por meio de aldeído desidrogenases, que é a ALDH, como a Priscila citou, transformando em acetato, que depois ele vai ser convertido em acetil-CoA também, por outras vias de obtenção de energia, são as vias metabólicas, no caso. E sem contar que também tem a liberação de cofator. Não sei se você sabe, mas
Existe liberação de cofator baseado em vitamina B2, B3 no caso, que é a niacina, que é o NAD+. Então nessa quebra de álcool para acetato e acetato para acetaldeído, tem a liberação de 2 NAD+, que vão estar atuando em outras vias também. Então, o álcool, quando tem essa transformação de álcool em energia, ela é muito boa, porque é uma molécula que fornece energia muito rápido, ela tem muita energia para fornecer. Só que, quando você está tendo muito consumo, você vai ter alta concentração de acetaldeído e acetato no sangue. E isso vai causar intoxicação do seu organismo, já que o acetaldeído ele é mais tóxico que o próprio etanol. É cerca de 3 vezes mais tóxico, né, que o etanol. Então você bebe, né? A bebida que já é tóxica, ela fica ainda mais tóxica. E se você não tiver, né, a aldeído deshidrogenase ali funcionando, meu amigo, você está um pouquinho perdido. Exatamente. Só lembrando também que o coma alcoólico, como foi citado, ele não vem do nada, né? No caso, você claro. precisa beber bastante, assim, para ter. Uma pesquisa mostrou que nas mulheres, mais ou menos entre aspas, assim, padrão, né? O mínimo para se chegar nesse estado são 7 doses de bebidas, enquanto no homem são cerca de 8 doses. Aí no caso seria de 5 gramas de álcool por litro do seu sangue. Que aí você tem casos de perda total de reflexos, os vômitos, os desmaios, e aí a pessoa realmente, o organismo dela apaga, né? Porque já não consegue processar tanta informação. Inclusive, você falando aí desses sintomas muito chatos, eu vi também de um medicamento que chama disulfiram, deixa eu conferir aqui, disulfiram. Ele é usado também para quem tem problemas com alcoolismo, que ele simplesmente inibe essa aldeído deshidrogenase, né? Isso é importante aí para os alcoólatras. Geralmente são pessoas que estão mais, que são viciadas, né? Que estão, sim, esse medicamento é mais indicado fazem para as pessoas abuso de álcool, né? que abusam muito do álcool, e ele inibindo essa aldeído deshidrogenase, você vai ter em poucas concentrações de álcool aí no seu organismo, você vai ter todos esses efeitos aí em grande escala e vai parando, né, de beber, ao intuito, pelo menos. Porque infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, remédio para ressaca não existe, não acaba de uma vez. Realmente, Os que tem são a base de cafeína, alguma coisa assim. Fica aí pros bioquímicos de plantão. Fica a dica. Por favor, inventem o remédio por isso. Mas os que existem aí no mercado geralmente são a base de cafeína, algumas outras substâncias que podem dar até um alívio momentâneo, mas a longo prazo não resolvem problema algum. Sim, e até mesmo falam sobre a questão entrando no assunto do medicamento mesmo, que alguns medicamentos como citimidina e ranitidina, elas têm atuação como bloqueadores de receptor de H2, e a aspirina que inibe a atividade da DH estomacal. Ou seja, então você vai ter um aumento da concentração de álcool sanguíneo, porque não vai estar transformando esse álcool em aldeído. Alguns medicamentos à base de álcool, né? Para tratar o consumo de álcool. Então, seu fígado vai estar supimpa. Aí que vai ter um aumento dos seus sintomas. Por isso que eu não vou dar essa dica não, né? Mas vida de universitário, no caso, falar de tomar sempre aspirina com vodka para poder dar aquela batida. Gente, não faça isso. Vodka e energético ainda para dar. Vodka e energético. Não mexa com isso, gente. Felicidade. Quer PT? Etanol é tóxico para o organismo, gente, não mexa com isso. E falando de... Calma. Como a Priscila tinha falado de gasto drástico, quando você está consumindo álcool, o seu organismo ele vai estar priorizando o metabolismo de álcool, o seu fígado, no caso. Sim. Então, como está tendo esse metabolismo do álcool, o próprio fígado não vai conseguir fazer a glicose. No caso, vai entrar nos corpos cetônicos. Então, tem o famoso caso do fígado gorduroso. Que é assim que eles falam? Não me lembro direito. Nome em português. Mas é isso mesmo, é gordura no fígado. Que vem por causa do acúmulo de ácidos graxos que são utilizados na quebra. E também o fígado também sintetiza os ácidos graxos. E com esse acúmulo tem uma inflamação devido à cicatrização desse tecido danificado, que no caso é a cirrose. Então, gente, cuidado, gente. Fígado, gente, é mais importante do que cérebro, é sério. Exatamente. Vocês não conhecem fígado. Pode gerar muitos problemas e tem até em alguns casos, né? No caso, por isso algumas pessoas, por exemplo, fazem uso de medicamentos
que seja para tratamento de pele, como a PAN, por exemplo, é contraindicado a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Porque o próprio medicamento ele já exige muito da ação metabólica do fígado, né? Sim, sim. Aí quando você ingere o álcool, como é uma substância tóxica, né? E depois vai gerar outra substância mais tóxica ainda, tá aí o problema. Você vai sobrecarregar uma ação que já é pesada pro lado do fígado, você quer pôr mais carga em cima dela. Aí acaba que acarreta em problemas ainda piores. Sim. E acho que tem mais coisa a ressaltar pelo assunto. Deixa eu ver. Vocês já saíram pra beber com o asiático? Então, você acha que não quis saber? Olá, você quer sair com um asiático? A sua origem é asiática? Eles ficam muito vermelhos, gente, é sério. Aí eu pesquisei aqui algumas coisas sobre isso. E eu achei que eles ficam vermelhos também por causa dessa falta de aldeído desidrogenase, que eles têm deficiência nessa enzima. Então, eles têm praticamente o mesmo sintoma de um cara que está lá tomando aquele remédio que eu falei para parar de beber. Ou seja, acho que não tem asiático alcoólatra, não, porque Então, na verdade, eles ficam mais bêbados mais facilmente em menores quantidades de bebidas. Né? Exatamente, porque você vai ter mais álcool circulando no organismo, né? Você não está tendo a produção desse acetaldeído. Porque não consegue ser transformado, quebrado, ele vai dar toda aquela circulação no seu corpo para voltar no fígado e quanto menor a quantidade de ADH, que é álcool desidrogenase, no caso, quanto menor a quantidade de ADH, mais álcool entra no seu sangue. Então, se nossos amigos do Oriente têm a menor quantidade de enzimas, eles ficam bêbados mais rápido. Ele entra no turbor lá do rosto. O ouro das bochechas. O que vai ficar em maior concentração é acetaldeído, né? Porque álcool desidrogenase eles têm, no caso. Sim. Só falta para eles a acetaldeído desidrogenase, que transforma lá em acetato e fica tudo bem, para eles não. Então, para eles continuam lá mais tóxicos. somos brasileiros, temos vantagens. Podemos beber, mentira. Não podemos. Não podemos, gente, não podemos beber. Não Mas então. Bebam suco. Suco faz bem. Leite. Bebam leite, não leite não beber não, leite faz mal. Então a gente viu que a ressaca ela é produto de 3 fatores principais, né? Que é a intoxicação por causa desse acetaldeído, que é 3 vezes mais tóxico que o próprio álcool em si. Esse consumo excessivo de glicose, né? A gente tem um caso de hipoglicemia, que o nosso organismo, no caso do fígado, está dando prioridade a essa conversão do álcool e acaba que não produz os níveis normais de glicose, e aí já consome a que está no próprio sangue e tudo mais, aí ela abaixa, né? Então, e a desidratação, que é produto lá do hormônio ADH, e a gente acaba que consome menos líquido do que a gente libera, né? A gente pode ter esse problema. Aí que é o problema no caso da extravasação de líquido, né? Porque é a sudorese, é o vômito, a urina. Diarreia, no caso, né? Que é pior ainda. Diarreia também pode ser um problema também recorrente da ressaca. Pode ser, não pode sempre. Ser. A situação é muito triste. Você acordar vomitado, urinado e... Nossa. Lembrando, né, que Nossa, gente. isso quando o consumo é feito em excesso, né? Tudo bem. Você pode beber moderadamente. Não beba. Não beba. Aconselha-se que se você quiser beber, você intercale isso com copos de água ou refrigerante, no caso, né? Pra dar aquela restaurada. 9 em cada 10 dentistas dizem. Então, como também a Priscila falou sobre a concentração de açúcar, né? Glicose. É sempre bom comer um docinho, né? Porque como você não está tendo glicose circulando no seu organismo, tem que pôr glicose lá. Bota glicose. O principal é se alimentar antes, né? Gente. Aí durante a festa, quando você vê que você tá querendo passar mal, para você para de beber, vai beber continua água, bebendo. vai beber refrigerante. Se tiver uma bala pra comer, come a bala, doce. Então, cuidado com a bala. Cuidado com essa bala. A bala que você tenha comprado no mercadinho, não que você tenha ganhado do seu colega. Gente. Mas não é caso real. Né? Sem preocupar com redução de danos, gente. Então, se for beber, bebe com um copo d'água. Se planeje. Planeje. Não chega de supetão. Acho que é a melhor. Gente, porque dar PT é muito feio. Para. Dar PT. Já cuidei, já fui cuidado de pessoa. Já fui cuidado. É triste você ver a pessoa vomitar suas próprias roupas. Ou você realmente vomitar é uma coisa horrível. Gente, beber é engraçado pra quem tá de fora.
Só porque... Aí pra quem tá de fora. O meu ponto de vista eu não Eu só julgo. tenho ponto de vista do de fora. Do Eu de tenho fora. ponto de vista do de Eu só dentro. tenho Não sei ponto dos dois falar. lados. Os dois lados. Mas São. assim, se você quiser, claro que você pode, mas faça com planejamento, que eu acho que é a palavra mais importante do rolê. Sempre reduzir os danos, na medida do possível. Sim, sim. E no dia seguinte aí vem aqueles todos os problemas, né? E tem aquelas diferenças também de níveis, dependendo da bebida que você bebe, né? Porque às vezes as bebidas fermentadas, como cerveja e vinho e outras, né? Elas têm elas geram uma consequência bem pior, né? No caso, a ressaca é bem mais pesada, por causa justamente da inflamação. Inflamação da mucosa. Isso, inflamação na mucosa do estômago, e isso acaba que aumenta a absorção. É a absorção. Aí então, se beber, beba vodka. Beba vodka, beba corote, Não não beba, beba vinho. gente. Mentira, mas tudo planejado. Beba. Né, gente? Beba água, Beba. gente. Beba gasolina. E no dia seguinte, você tá lá ferradão da ressaca. O que você faz? Em vez de tomar seu café da manhã, né, dependendo do seu estômago, é bom evitar. É bom evitar porque já tá um pouco irritado as condições ali dentro. E você pode acabar que você pode vomitar no seu café da manhã. Então. Exatamente. Sem outras consequências a longo prazo, por exemplo, gastrites, inflamações também na mucosa do estômago. Sim, sim. E evite também o café, né? Porque o café é diurético. E isso também vai ser um pouco prejudicial. Geralmente prefira a ingestão de água e sucos e alguns isotônicos também para dar uma melhor hidratada. Sim, sim, por causa do caso de quando você está tendo desidratação, você vai estar tendo perda de eletrólitos, né? Eletrólitos mesmo. Depende. Isso, Tudo depende tanto dessa faz. Todos entendemos. Então você vai ter um abaixamento dessa concentração, por exemplo, de íons Na+, Ca2+. Então, vem às É um vezes. distúrbio, né? E além Causa da um ingestão distúrbio de geral Sim, você, no metabolismo da pessoa. aquela sua noite de bebedeira acaba sendo prejudicial para o seu corpo. Não imediatamente assim, mas a longo prazo. Depende da bebedeira. Depende. Tudo depende. Depende do nível, depende de Gente. casos e casos. Nunca vi alguém nunca vi alguém ter ressaca de suco. Não, Se mas bem que- você pode. Na verdade, acho que existem várias ressacas piores, né, do que a do álcool. A ressaca moral, por exemplo. Ressaca moral. É a pior de todas. Moral pra quê, gente? Moral da gente. Pra quem comenta dieta. Pra que comida de ética? Mas sim, então a dica aí pra quem tá de ressaca é beber líquidos. Cuidado com o que vai comer, não gira. Só porque você passou mal e vomitou pra caramba, não se force a comer, né? Sim, Tudo sim. tem seu tempo, senão você pode acabar continuando vomitando. E E piorar a a situação desidratação ainda. vai ser pior ainda. Vai agravar mais a situação. E é descansar, né? Porque geralmente depois quando você acorda e tá de ressaca, o seu sono ele não tá, né? Não tá do jeito que era pra ser. Não tava, Ele já tava tá bem todo- defasado. Sim, seu cérebro ele sofreu todas aquelas consequências da bebedeira da noite passada e o descanso que você vai ter não é aquele descanso normal, né? Que tem os estágios do sono e tudo mais. Pode dormir com É um a sono boca meio e enganoso, né? Acorda pior. Você quer dormir, mas você acaba que acorda mais cansado do que Sim, dessa do reposição. que você tava, né, no caso. Uma reposição de energia. Então essa é a dica. Bebam com moderação, acho que é a frase que Marca o mais genérica Beba e mais água. representativa. Bebendo álcool ou não, beba água. Isso. Beba Beba água. água. Hidratar faz bem pra saúde. Momento de hidratação, gente. Cada um pega sua garrafinha de água, coloca do lado do seu rádio. Então, outra coisa, tipo, caso Valeria falar também sobre a questão da abstinência, né? Porque tem a diferença como eu ressaltei anteriormente, da ressaca e da abstinência. Então, quando o caso está agravante da pessoa se encontrar muito viciada no álcool, você vai ter um distúrbio diretamente em duas moléculas que são tem atividade biológica, então se ligam a receptores, tem a modificação de receptores que vai estar tendo essa inibição da atuação da própria molécula. Que uma delas é a GABA, que é o ácido aminobutírico beta, que atua na inibição das células nervosas, e o glutamato, que atua como excitação de células nervosas. Então, com o consumo crônico de álcool, vai ter uma diminuição do número ou na sensibilidade dos receptores de GABA e o aumento do número da sensibilidade de receptores de glutamato, de modo que contrabalanceia o efeito sedativo do álcool, porque o álcool ele tem um efeito sedativo,
E após o retorno do sistema, quando se desbalança o sistema nervoso central, a resposta do sistema nervoso simpático ocasiona uma hiperatividade, ou seja, tremor, suor e taquicardia, que são decorrentes de... Você pode reparar que quando falam que a pessoa é viciada, ela está em estado de abstinência, são os 3 principais sintomas, que é a tremedeira, suor... Bem massa essa informação aí. Exatamente. Eu não tinha conhecimento. Exato. E outra coisa, que o álcool também atua no sistema imune. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele atua em citocinas, IL-10, IL-12 e no interferon gama. Ou seja, quando está tendo atuação nessas moléculas específicas, o seu organismo vai ter sintomas parecidos com resfriado. Então, aí vem também dor de cabeça, enjoo. Todas coisas conhecidas já. Então, no caso do sistema nervoso, né? No apagão que você pode ter, por causa da intoxicação desse sistema, você pode esquecer, né? Das coisas que você faz. Exatamente. É aquele famoso lapso de memória. Lapso temporal. Você está na festa e acorda em casa. Viagem no tempo. Viagem no tempo. Você não sabe onde é que você parou. Sensacional. E tem situações bem, bem tristes nesse assunto. Então, gente, considerações finais? Se beber, não dirige. E beba com moderação. Beba com moderação. E é isso aí, gente. Se for beber, Beber com consumo. Planeje antes. Beber com consumo é ótimo. Beber consumo consciente aí, galera. Pensar no próximo, como o Martim dito. Lembrando que o Martim é sempre batido, não mexido. Batido não mexido. Batido não mexido. Tem Como aquela... diria. Não aguento. Então, pessoinhas, tenham uma ótima semana. Aquele abraço e até a próxima. Aquele beijo no coração. Café com bioquímica. A gente falou café com bioquímica. Café com bioquímica, gente. Hoje come café. Falou no final, se eu não tiver falado no início, mas é estudando café com bioquímica aqui pra vocês. Gente, bioquímica é vida. Bioquímica é vida. Bioquímica. Se for bioquímico, Se for bioquímico, assinar embaixo. bioquímico. Assinar embaixo que é bioquímico. E é isso, minha gente. Até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau.